Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, versículo 3, ele deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido até a cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-lhe de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Versículo 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, nele será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido. Porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é o seu marido. Isto disseste com verdade. Versículo 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes que o Pai procura são adoradores, são seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Versículo 26, 28. Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. O Senhor mesmo abençoe a sua palavra e convença corações desta manhã de domingo. Essa é uma passagem conhecida da maioria, e como em todas as passagens, principalmente nessas que o Senhor Jesus está presente, existe uma série de lições e simbolismos que, se você ler essas passagens muitas e muitas vezes, você vai tirar muitas e muitas coisas novas e coisas interessantes. E eu separei algumas coisas para a gente comentar essa noite, essa manhã, a respeito desse encontro do Senhor Jesus com uma mulher. E a gente começa a destacar o fato do Senhor Jesus, ele estava com seus discípulos indo a Galiléia, mas ele, por conta própria, ele decidiu passar na cidade de Samaria, pois ele mesmo, no versículo 4, fala que lhe era necessário atravessar a província de Samaria. E, para quem não sabe, o povo samaritano era um povo que eles não se davam bem com os judeus nessa época. Os samaritanos existem até hoje. Existe a ordem samaritana. É um povo que
tinha as práticas do judaísmo, mas eram considerados falsos judeus para os verdadeiros judeus. Então os judeus não suportavam de forma como o samaritano, a ponto que eles não passavam nem pela cidade deles. Mas o Senhor quis passar na cidade deles. Por que o Senhor quis passar ali? E a palavra de Deus destaca o fato que lhe era necessário o Senhor passar naquela cidade. O Senhor sabia, o tempo todo ele sabe o que faz, ele sempre soube o que falou. Nada ao Senhor é obscuro, nada é surpresa. Ele sabia o que ele teria que fazer ali. E ele sabia que existia uma mulher naquele poço. Uma mulher sozinha. E ele sabia a necessidade de estar ali com ela. O Senhor sabe o quão é necessário ele estar em alguns lugares. O quão é necessário ele estar aqui nesse momento. O quão é necessário ele olhar para aquela árvore que Zaqueu subiu. O quão é necessário ele estar na multidão quando aquela mulher tocou. O quão é necessário ele curar leprosos. E quão é necessário ele caminhar até aquela mulher. Mas quem era essa mulher? Que o Senhor tinha tanta necessidade de estar ali com ela. Aquela era uma mulher samaritana. Uma mulher que a própria passagem vai mostrar que ela era uma pecadora convicta. Era uma mulher que estava tirando água no poço por volta da hora sexta. E a hora sexta no calendário judaico por volta de meio-dia. Sozinha, ali no sol. Ela não estava acompanhada de outras mulheres. E ainda assim o Senhor achou necessário. E o encontro daquela mulher no qual os judeus nem mesmo falavam. Os judeus nem mesmo gostavam. Isso mostra o caráter do Evangelho. O Evangelho ele não é feito para pessoas ricas, boas, merecedoras. O próprio Marcos 2,17 Marcos 2,17 Marcos 2,17 Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu vim chamar justos. Perdão. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Não vim chamar justos, mas sim pecadores. Imagina dois homens viciados em drogas. A droga é maléfica, é mortal, não tem nada de bom que você possa tirar das drogas. Claramente, um homem viciado em drogas, ele é um homem doente. Ele é um homem que precisa de ajuda e tratamento. Agora imagina um deles, ele reconhece: olha, eu sou um homem doente, eu não aguento mais as drogas, mas eu não consigo me livrar delas, eu preciso de tratamento. E vem um outro, e se o outro homem diz assim: não, eu não sou doente, eu uso droga porque eu quero e eu paro quando eu quiser. É isso que a gente ouve de muitos viciados, não só em drogas, mas em bebida, em cigarro. E aquele homem que diz não estar doente, ele não está de fato doente? Ele é tão doente quanto o outro. Porém, um reconhece a sua doença. Aquele que não reconhece, ele é 2 vezes mais doente. Porque além do vício das drogas, ele tem a doença psicológica de não entender, de não aceitar. Se o Senhor diz: eu não vim para os sãos, o Senhor não está dizendo que os sãos, os que não se consideram doentes, os que se consideram justos e não se consideram pecadores, o Senhor não está dizendo que eles não precisam de médico, que eles não estão doentes. Pelo contrário, eles estão mais doentes do que aqueles que reconhecem o seu pecado. Mas o Senhor, Ele procura, Ele quer pecadores convictos. Porque pecadores toda a humanidade é. Mas existe aqueles que entendem e são convictos do seu pecado
Existem aqueles, como aquele viciado em drogas que eu dei exemplo, não, eu não sou pecador, eu faço bem, eu faço tudo que tem que ser feito para ser um bom cidadão e um bom ser humano. Ambos são igualmente pecadores, mas um reconhece. E o Senhor, caminhando por aquela cidade, ele sabia que havia ali uma pecadora, uma mulher mergulhada nos seus pecados, nos seus desejos, que carecia de ajuda. E o Senhor viu aquela necessidade de ir lá salvá-la. Mas como ela sabia que ela era pecadora, ela era convicta do seu pecado, ou ela não reconhecia o seu pecado, ela achava que o que ela fazia estava correto e acabou. O texto mostra que ela conhecia o seu pecado. Temos dois indícios que mostram que ela estava ciente do que ela era. O primeiro era o fato de estar sozinha. Não era um ato da época a mulher pegar água no poço sozinha. Era um cargo das mulheres, de fato. Você pode até pensar assim, poxa, pegar água no poço é coisa de homem, é uma coisa mais pesada, assim. Não, naquela época o leve era isso, né? Hoje em dia acho que nem homem mais pegava no poço. Naquela época era o trabalho leve. Enquanto o homem ia caçar, que era o trabalho pesado, as mulheres iam pegar água no poço. E as mulheres tinham o hábito de, naturalmente, se você vai fazer um trabalho no tempo, é óbvio que a gente escolhe a hora mais fresca, né? Imagina se a gente for carregar aquelas telhas ali, eu e o Leonardo, e como é que a gente carrega aquelas telhas do outro canto? A gente vai vir no sol de meio-dia ou a gente vai vir 8 da manhã que está fresquinho, 7 da manhã? E aquela mulher estava no sol, na hora sexta, meio-dia, um lugar que geograficamente é quente, sozinha. E quando o Senhor mande que ela chame o seu marido, o que ela responde? Versículo 17: não tenho marido. Não tenho marido. Mas veja bem como o Senhor responde ela não diz que não tem marido porque ela não tinha um companheiro. Porque ela sabia que aquele que estava com ela não era o marido dela. Ela sabia que ela estava em pecado e em adultério. E o Senhor fala para ela, porque 5 maridos já tiveste. 5. E este nem mesmo é seu marido. E ela reconhecia dela. Talvez por isso, penso eu, pode não ser. Talvez por isso ela esteja sozinha ali, com vergonha. Talvez ela não fosse aceita pelas outras mulheres. De repente as outras mulheres olhavam com desprezo para ela. Ela não é digna da nossa companhia porque ela é pecadora. Ela é adúltera. Ela se prostitui. E ela estava ali sozinha. Mas foi atrás dela que o Senhor foi. O Senhor, Ele veio para os pecadores, os que compreendem a sua desgraça e o seu pecado. O Senhor foi atrás de uma mulher, de um povo judeu. O Senhor, como também era judeu, o judeu não gostava. O Senhor falou com uma mulher que não era apto dos judeus conversar com uma mulher sozinha. E o Senhor conversava com uma mulher que claramente era uma adúltera, algo que hoje já é banalizado, mas na época era uma das piores espécies de mulheres para se conviver. Nem mesmo os homens se confiavam a elas. E o Senhor estava ali. E ela mesma se espantou e disse: como pode, sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Irmãos, o Senhor veio para esses mesmos. Naquela passagem de Lucas, do fariseu e publicano, que o fariseu ele ora de pé, dando graças, eu não sou igual a ele. Graças a Deus eu não sou igual a ele, eu jejuo, eu dou dízimo. Mas o publicano nem mesmo chegava perto. O pecador convicto, ele não tinha coragem, nem mesmo de chegar perto do templo. Mas antes ele batia no peito e falava: Senhor, ser propício a mim, pecador. Ponto. Ele não tentou se justificar. Ele não falou: Senhor, eu sou o pecador, mas o Senhor sabe como é, né? É assim mesmo. Não.
Senhor, nem mesmo tenho coragem de chegar ali. Ó. Ser propício a mim que eu não tenho mais nada. Para aquela mulher não restava mais nada. Mas era necessário o Senhor estar ali. O Senhor, vocês podem ter certeza, o Senhor, Ele não quer, Ele prefere esse salão aqui, ó, vazio entre aspas, assim, né? Estou comparando um salão que está lotado, grande, 200 pessoas, mil pessoas. Mas Ele prefere aqui, ó, meia dúzia, uma dúzia de pecadores convictos, que o amam, que entenderam a sua miséria, e assim como essa mulher disse, não tenho marido. Senhor, não sou capaz. Senhor, sempre propício a mim, pecador. Ele prefere muito mais um salão desse do que um salão com 200, 300, 1000 pessoas que estão aqui por outros propósitos que não é na salvação eterna. Pessoas que se reúnem para buscar um propósito pessoal seu. Pessoas que são atraídas porque, ó, naquele lugar eles dizem que vão tratar do problema financeiro, não é? Vem para cá porque seus sonhos serão realizados. Não. Vem até o Senhor com o coração conquistado, entendendo que nós somos piores que aquela mulher, que aquele publicano. O Senhor não procura aqueles que se acham curados. O Senhor não procura aqueles que dizem não precisar de médico. Eu paro com o cigarro, com a bebida a hora que eu quiser. Não. O Senhor quer aqueles que vêm convictos do seu erro e do seu pecado. Era necessário ele estar na vida daquela mulher. Como era necessário ele um dia, ou melhor, estar na vida de todo mundo, mas era necessário um dia ele se mostrar na sua vida, na minha vida. Quando eu conheci o Senhor, os irmãos que sabem esse testemunho, eu fui ordenado num lugar que eu não queria, né? Você sabe disso, como eu passei problemas, perrengue, eu tentei de todas as formas legais de fugir daquele lugar que a Marinha me mandou, que eu estudei para ir para esse. Eu terminei o curso de submarinista, fui o primeiro colocado na minha especialidade, e me mandaram para a minha última opção. Os piores colocados que eu foram para as minhas primeiras opções. Eu achei um absurdo, fui até o comando da força, falei com 2, 3 comandantes, e eles entenderam a minha situação, tentaram me ajudar, e no final falaram assim, olha, liguei para os 3 comandantes do navio que você pediu, os 3 disseram não. Eles querem quem está lá. Então, infelizmente. E depois eu descobri que era necessário estar ali. Né? Foi ali que eu conheci o Evangelho, foi ali que eu conheci a palavra de Deus. Era um navio considerado ruim na época, o submarino era considerado ruim na época, mas o Senhor viu que era necessário estar ali. E o Senhor, naquela explanação, naquela conversa com a mulher, no versículo 14, ele aproveitando ali que existia um poço e água, ele aproveitou para fazer uma analogia. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, ele afirmou, quem beber desta água tornará de sede, né? Isso é uma coisa óbvia, né? A gente bebe água, a gente volta a estar com sede. Mas ele fala com ela, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O que é ter sede? O que é ter sede? O Senhor está falando literal? Ó, também. Mas a sede é uma aplicação muito grande para a vida do homem. O homem, enquanto ser humano, eu digo, existe uma sede diária por algo que o ser humano nem mesmo sabe o que é. Uma sede de paz, uma sede de conquistas, e parece que o ser humano ele caminha sempre atrás daquele propósito de curar aquela ânsia, e parece que nunca ele chega a isso. Por exemplo, um grande exemplo é o dinheiro. Você não tem emprego, é novo, você ganha um salário mínimo, lá, 1.300, né? Poxa, legal, já dá para comprar algumas coisas.
Em pouco tempo, aquele dinheiro não é suficiente. Aí você arruma um emprego que você ganha 5 mil. Agora as coisas acabaram. Eu vivia com 1.300. Você transforma em pouco tempo a sua vida, seu padrão de vida para 5 mil. E 5 mil já não serão mais suficientes. Até que chega um ponto que você está ganhando 30 mil, 35 mil, como ganha, por exemplo, um congressista aqui no Brasil, um deputado, um senador. E eles estão satisfeitos? Ó, agora sim, 35 mil, poxa, eu acho que eu viria bem com 35 mil reais. Mas eles aceitam qualquer tipo de suborno, porque querem mais e mais. O que compra aqueles 35 mil em pouco tempo já não serve mais. E aí eles aceitam propina, e aceitam até a corrupção, o desvio, o erro, e nunca. O dia que der uma propina de 200 milhões de reais para um deputado desse, ele não vai estar satisfeito. Ele não vai chegar ao agora tudo bem, acabou, não preciso de mais nada. Amanhã ele vai querer 500. Jogador de futebol, por exemplo, ali, o Gabigol ganha 1,5 milhão no Flamengo, mas se alguém de lá de fora usar a proposta de 3, 2,5, provavelmente ele vai querer. É um dinheiro melhor, é uma vida melhor, um status melhor. E jogadores que ganham 3 querem ganhar 4, querem ganhar 5. Chega o Mbappé ganha 44 milhões, absurdos, né? O ser humano tem essa sede diária de qualquer área da vida dela, seja profissional, ela sempre quer mais, e quer mais, e quer mais. E seja na vida amorosa, nós nunca temos um ponto limite. Agora estou em paz e satisfeito com o que eu ganho, com o que eu tenho, com a mulher que eu tenho. Não. O Senhor falou para a mulher, essa sede não vai ser curada com uma água natural. Essa água, ela vai matar a minha sede agora, mas ela não mata a minha sede eternamente. O Senhor oferta àquela mulher algo que vai de fato matar a sede dela, que é a própria palavra de Deus. Só o Senhor pode dar paz, diz o salmista, não há paz para o ímpio. Aquele que está no seu pecado, acreditem, nunca terão uma paz verdadeira, constante e eterna. Você pode até hoje estar bem, estou com grana, estou feliz. Amanhã você já quer mais, porque essa água, ela mata a sede temporária. Mas o Senhor oferta àquela mulher algo que eternamente a deixará saciada, que é a felicidade de conhecer o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus que fez questão de estar ali com ela e oferta essa palavra. Essa palavra é viva. Ela de fato é fonte de água viva. O Senhor falou para Nicodemos que não nascer da água e do Espírito. Essa palavra, quando o Senhor fala nascer da água, muitos confundem das águas do batismo, mas é desta água. Esta é a fonte de água viva que vai salvar. Que é a palavra do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo é a fonte de água viva. Em Efésios 5:26, para que a santificasse, fala do encargo dos maridos, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela é a igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Esta palavra convence o pecador. Foi essa palavra que o Zaqueu ouviu, o publicano, também uma das piores espécies para o judeu. O publicano era considerado um traidor do povo judeu. O publicano era alguém que usurpava o próprio povo, ele era do povo e ele aceitava o encargo romano para explorar o povo com seus impostos abusivos. E Zaqueu, acho que também é um personagem muito conhecido na Bíblia, ele, ao ouvir a palavra, a lavagem de água, ele subiu na árvore para ver o Senhor.
Ele viu que tudo que ele tinha não servia mais de nada. E ele entendeu que se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Imagina um político hoje que se converte, ele fala assim, cara, tudo que eu roubei eu devolvo 4 vezes. Eu roubei 2 milhões de reais, eu vou devolver 8 milhões. Eu só roubei 2, então eu quero devolver 8. Porque eu estou tão feliz e completo com esta palavra, que agora me deu a paz e a verdade, que nem mesmo o dinheiro eu preciso. É óbvio que a gente continua vivendo, é óbvio que a misericórdia de Deus continua conosco. A palavra de Deus diz, buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, isso, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O Senhor não me deixa faltar o alimento, o Senhor não me deixa faltar as necessidades básicas, a família. Por mais que eu queira mais, que a gente queira mais, mas a paz e a alegria de saber que eternamente habitarei com o Senhor, isso não tem preço. Ele ofertava isso àquela mulher que, como ela própria fala, ela estava em adultério, ela não era digna da presença daquele que estava como eu nunca fui digno da presença dele, mas aquela mulher matava a sua sede como? A sua ânsia, o seu desejo. Homens. Ela teve vários homens, o que era altamente escandaloso na época. E ainda hoje, os jovens, naturalmente, não conhecem ao Senhor, eles querem mais e mais mulheres, mais e mais álcool, mais e mais diversão, e parece estar cada dia mais felizes, semblantes felizes, e o Instagram explodindo em felicidade. Mas não existe a paz e a certeza que foi otorgada ali a Zaqueu, a mim, aqueles aqui que creem, que é a certeza da vida eterna. Nós vemos hoje jovens que se tornam mais velhos e continuam aquela mesma ânsia, eu não posso envelhecer, e cirurgia plástica, e se mata na academia, eu não posso ficar velho, porque não tem paz, nem mesmo de envelhecer. Não tem paz nem mesmo de saber que a morte é algo necessário e bom para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, como Paulo falava, morrer para mim é lucro, porque ele tinha paz. A paz do apóstolo Paulo não estava no dinheiro, mas estava no próprio Senhor Jesus. Uma vida com o Senhor, uma vida gozando da verdadeira paz, você não tem medo da fome, da miséria, do envelhecimento, porque se alimentando dela diariamente, aqueles que creem, diariamente nós encontraremos conforto, alimento. É maravilhoso ouvir o Senhor de que Ele pede que nos acheguemos ao seu trono e com nossos pedidos. O próprio Criador do mundo, Ele fala, venha ao meu trono e peça. Olha que maravilha. É o Criador do mundo, aquele invisível, aquele onisciente que o irmão falou, onipresente. Como é que eu posso passar uma vida conquistada se eu posso ler uma palavra e o Senhor fala, chega no meu trono, deposita suas aflições, deposita sua ansiedade. O Senhor, no seu amor, Ele dá exemplos. Olha os lírios dos campos. Você já viu Salomão se vestir daquela forma que os lírios se vestem? Os lírios são lindos. Eles trabalham, eles sustentam a casa. Eu transformo eles em lírios lindos. Não é você mais importante do que os lírios? As aves do céu não têm alimento. Elas ficam preocupadas que vai faltar comida amanhã para elas. Não é você mais importante para mim? Eu te alimento. O Senhor nunca abandona aqueles que têm essa paz. Essa paz é para hoje. Eu lembrei agora do testemunho de meu irmão. Eu achei muito bonito esse testemunho desse irmão. Eu esqueci, ele contou até chorando isso para mim. O irmão, ele vivia somente por obras de Deus, né? Então assim, ele tinha uma vida mais humilde, mais simples. Ele era brasileiro. Aí ele estava viajando, ele estava, acho que foi do lado de Santarém, não sei.
E ele falou assim, caramba, cara, eu tô sem dinheiro. E ele começou a ficar preocupado com aquilo. E agora? Ficou preocupado com a minha esposa e sem grana, sem dinheiro. E ele falou assim, bateu uma certa aflição minha ali, porque ele via que estava ficando feio o negócio para ele, né? E ele orou ao Senhor, né? Que acalmasse o coração dele, o Senhor sabia das suas necessidades. Ele estava aflito, porque a qualquer momento, de repente, nem comer ele teria. E, não sei se no dia seguinte, eu não lembro, um irmão bate à sua porta, trazendo uma oferta da igreja para ele. Aí ele voltou-se chorando, ele falou assim, como eu posso eu ter desconfiado um minuto do Senhor e ficar aflito? O Senhor sustenta aqueles que o amam. O Senhor quis sustentar esta mulher. O Senhor mostrou a ela o pecado que ela cometia, como o Senhor mostra a todos nós, o pecado que nós cometemos. E o pecado não é o que nós fazemos, a natureza em si que habita em cada um. O pecado é a potencialidade que você tem de cometê-los, e não de fato o que você já comete. Não há diferença para o estuprador e o ladrão, para mim. Ah, mas eu não estuprei ninguém. Mas eu tenho a mesma capacidade moral de fazer o que ele faz. O ambiente colaborou para aviltar o pecado na gente. Talvez eu tenha uma família zelosa, amorosa, que me criou uma boa escola, e aquele foi criado num ambiente hostil, no meio do tráfico, mas o potencial do pecado, eu não sou melhor do que ele, porque eu não cometo crimes para a sociedade. O pecado não é simplesmente você achar, poxa, um dia eu traí minha mulher, um dia eu fiz isso, um dia eu usei droga, não. É a capacidade natural, intrínseca, nascida com o homem de pecar. Quando Adão e Eva erraram, pecaram e se desviaram do alvo, eles tinham uma relação íntima com o Senhor. Qual foi a atitude que eles tiveram? Eles já perceberam a sua nudez, coisa que eles nem mesmo percebiam, ou não era algo que os constrangesse. E quando eles erraram com o Senhor, ou seja, o pecado intrínseco ali que espalhou para toda a humanidade, eles se esconderam do Senhor. Escondeu o pecado. Cozeram folhas de figueira e se esconderam do Senhor. O Senhor os procurou. O Senhor sabia onde eles estavam, mas eles estavam se escondendo. E nós nos escondemos do Senhor. Nós cobrimos o nosso pecado por conta própria, mas o Senhor veio até essa mulher para dar-lhe água para beber. O Senhor foi até aquela mulher para que ela não tivesse mais essa culpa e esse remorso de ter vários homens, mas que a vida dela fosse consertada e ela passasse a amar o Senhor. Mas duas coisas a considerar antes de terminar. Interessante que essa sede na verdade, a sede do próprio Deus, né? O ser humano não sabe, mas é a sede de conhecer, de estar ao lado do Criador, que se tornará Salvador. E o próprio Senhor Jesus, ao caminhar na cruz, ele disse: tenho sede. Foi aquele episódio que deram vinagre para ele, ele não bebeu, e ele disse: tenho sede. Ele de fato devia estar com sede, né? Sede física. Mas o Senhor, naquele momento, carregado do pecado da humanidade, ele ali carregava tudo que eu tinha de mal, tudo que a humanidade tinha de mal. O Senhor o desamparou naquela cruz. Foi o único momento da eternidade do Senhor Jesus Cristo que ele não estava com o próprio Deus. Ele estava abandonado por minha culpa, porque ele quis levar o meu pecado. E ele pode, eu sugeri, por alguns momentos ter sentido essa sede que eu senti. Essa sede que você sente, ele pode ter experimentado um pouquinho do que eu sinto, porque ele sabe exatamente o que você passa. O Senhor sabe exatamente o que está no seu coração, na sua mente agora, nesse momento. Porque ele sentiu essa sede, ele sentiu esse desprezo, ele sentiu o sofrimento.
Ele sentiu como é que o pecado age com o ser humano e ele resistiu ao pecado. E o Senhor, quando o soldado lhe passa a lança, né, que não lhe quebra nenhum osso, mas a palavra de Deus diz que sai sangue e sai água dele. Olha o simbolismo. O soldado o atravessou com a lança, o sangue representa a morte e a água representa a vida. O Senhor morreu, sangue, derramou sangue por mim, mas Ele também derramou água. Ele vive por mim e deu a vida a mim através da água, e Ele é fonte de água viva. Quando a mulher ouviu tudo isso, e ela viu que Ele era de fato ali o próprio Cristo, a atitude da mulher foi, versículo 28, quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo, vede o que me disse, tudo quanto tenho feito. Assim, vem ver um homem que falou tudo que eu tenho feito sem mesmo falar para ele. Vem vê-lo. Aquela mulher ficou tão em paz e tão maravilhada com aquele ser eterno que estava na frente dela, que não era um homem simplesmente, mas era o próprio Deus, que ela largou o seu cântaro. Ela estava com o cântaro para pegar água, ela deixou de lado, não quer nem saber, agora estou com outras prioridades, e ela foi correndo. Isso mostra a atitude de quem creu, a atitude de quem está feliz com a mensagem que ouviu. Vimos essa atitude, como falamos em Zaqueu, que de imediato eles vão devolver tudo que ele desviou. Vemos essa atitude naqueles dois discípulos que caminhavam para Emaús, que o Senhor conversou com eles, e eles, depois que o Senhor foi embora, falaram assim, você não percebeu que nosso coração ardia enquanto ele falava? Essa é o que o Senhor faz em nossas vidas. O Senhor, Ele faz uma mudança em nossas vidas, nosso coração arde. A gente esquece as coisas imediatas ali. Eu esqueço que eu estou sem dinheiro, porque agora eu tenho um Senhor de fato em minha vida, que não vai me deixar faltar nada. Foi a atitude dessa mulher. Para finalizar, versículo 23, mas vem a hora e já chegou, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Como eu falei no início, o Senhor, Ele não quer uma igreja cheia de gente que não veio com o propósito de conhecê-lo, mas o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito, ou seja, espiritualmente e com toda a verdade. O Senhor nunca se furtou a falar verdade para ninguém. O Senhor, quando falou com essa mulher, Ele foi claro e verdadeiro com ela. Bem disseste que não tem marido. O Senhor, Ele não falha em dizer a verdade, mesmo que a verdade magoe. Nós, seres humanos, muitas vezes temos cuidados e dedos, mas esses cuidados e dedos a pessoa vai para o inferno, cheio de cuidados. Às vezes uma palavra pode ser mais dura, ela passa logo um dia sem dormir e vai querer pesquisar mais sobre o assunto. E ela vem a conhecer o Senhor. O Senhor foi amoroso em estar com ela, mas o Senhor não abriu mão de falar-lhe a verdade. Bem disseste, ou seja, você é uma pecadora. Você é uma pecadora. O Senhor nunca deixou de falar verdades para ninguém. O Senhor quer o reconhecimento do pecado. E Ele procura pessoas que o adorem. Estejam aqui 6, 8, 10. Não precisa vir mais do que isso, mas que o adorem em espírito, em verdade, que não há beleza que Ele encontra aqui. Nós não temos nem mesmo uma música, um som agradável, uma guitarra, uma bateria. Aqui, essas paredes, soar essa mensagem. Venham 10 que ouçam somente essa mensagem, porque 200 que querem estar aqui para ter um carro novo, para melhorar a sua vida financeira.
Essa é a mensagem que o Senhor Jesus tem para nós hoje. Que ela, de fato, nossa oração que faça diferença no seu coração. Que você procure entender que o Senhor não faz acepção de pessoas como Ele não fez com aquela mulher. Que Ele te ama na mesma intensidade que Ele ama a qualquer um desse mundo, seja rico, seja pobre. E o Senhor quer que você tenha paz, durma em paz, acorde em paz e conviva com Ele diariamente. Amém.